Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho comigo Nuno Michaels, terapeuta transpessoal e astrólogo profissional com uma abordagem única que combina a psicologia, a metafísica e a astrologia. Com mais de 2 décadas de experiência, Nuno é uma referência na área da astrologia, sendo certificado pela International Society for Astrological Research e é um convidado frequente em eventos internacionais de astrologia, onde partilha o seu conhecimento e perspectiva única. Olá, Nuno. Olá, Vera. Eu fiz esta introdução toda, mas tu na verdade querias que eu dissesse que tu és... Um aprendiz de ser humano. Aprendiz de ser humano, pronto, É tão simples quanto isso. E tão complicado quanto isso. Exatamente. Nuno, olha, Vera, tenho muito gosto em estar aqui contigo. Não, obrigada por estares aqui. Olha, esse prazer é meu. Eu gostava mesmo de começar por saber como é que a astrologia entrou na tua vida. Vou dizer que a astrologia, de alguma forma, me começou a chamar desde muito cedo. Não só ou não tanto a astrologia, como quaisquer formas de respostas alternativas àquilo que a vida seria. Porque desde pequeno que me lembro de me sentir desadaptado, de me sentir diferente e de me sentir profundamente insatisfeito com o que a vida aparentemente era naquilo que eu hoje em dia chamo o jogo da realidade que os adultos jogam. Então, desde adolescente, desde o início da minha adolescência, que procurei sobre folhas de chá, sobre espiritismo, sobre astrologia, sobre quirologia, sobre quiromancia, sobre ufologia, sobre percepção extrasensorial, tudo o que eu podia deitar a mão. A minha mãe tinha uma boa biblioteca destes assuntos também me foi providencial. Lembro-me de ler sobre a vida depois da morte, o clássico do Raymond Moody, tinha eu, pai, 14 anos ou 15, sempre fui muito inquieto e muito insatisfeito. Uma vez, quando tinha, pai, 17 ou 18 anos, andava eu à procura de Deus no fundo de um copo de absinto no bairro alto, numa sexta-feira. Eu acho que há muita gente que passa por isso, procura Sim, Deus em copos. Evidentemente, Deus propriamente na forma que eu imaginava ou que o concebemos, nunca o encontrei. Encontrei muitas outras coisas nessas noites de copos, mas numa destas noites eu estava num bar do bairro alto, já não me lembro do nome, isto já foi há muito tempo, já foi há mais de 30 anos, já temos uma idade em que já podemos falar nestes termos. E conheci umas pessoas que estudavam astrologia num centro de astrologia que supostamente, aparentemente, haveria na Lapa. Eu tinha 17 ou 18 anos, estava na iminência de entrar para a universidade, embora não me apetecesse muito, o que eu queria era ser livre e queria ir para fora, estudar para psicologia. Lembro-me na altura ter a fantasia, queria ir para a França estudar para psicologia e disseram, mas tu não podes ir, tu não vais sobreviver. Estudar para psicologia? Para psicologia, O que ou é seja, parapsicologia? É o estudo de fenómenos parapsicológicos, fenómenos paranormais. Pronto. E nessa noite fiquei a saber que havia um centro de astrologia. Tivemos uma conversa incrível, noite fora, eu registrei aquilo e depois vieram as específicas, as provas de acesso, depois vieram as férias de verão e depois veio a faculdade e depois vieram os meus primeiros anos de faculdade e um dia, pai, no 3º ano de faculdade, portanto, anos depois deste episódio original no bairro Alto ter acontecido, uma manhã, já eu estava a estagiar numa empresa, já quase no final do curso, e o nome Quiron, que era o nome da escola de astrologia, estava na minha cabeça a latejar e a palpitar como um neon. Então eu cheguei ao trabalho, ao estágio que estava a fazer nessa altura, procurei nas informações, pedi o número de telefone do Quiron, que mas eu foi expliquei. Anos mais tarde de teres foram pensado anos nisso mais pela tarde, primeira sim, vez. foram anos, pai, 3 anos mais tarde, 3, 4 anos mais tarde. De repente, espontaneamente, apareceu-me aquele neon quando acordei. Eu liguei para as informações, disse que havia que procurava o número de telefone, o contacto de um centro de astrologia chamado Quiron, que era na Lapa, e disseram-me na Lapa não há nenhum, mas há um na Vitor Corda no Chiado. E disse, não. Ligaste para as informações, não foste às páginas Liguei amarelas. ao 118 ou coisa que o valha. Mas ainda havia páginas amarelas. E já havia telefones. Quer dizer, já foi há bastante tempo, já havia telefones. E televisões em preto e branco, ainda sou do tempo. Pronto, então deram-me o contacto do Quiron, eu liguei para lá no mesmo dia, na sequência disso, e disseram-me, sim, é a escola de astrologia, temos um curso na altura com 4 anos e começa hoje. Começa hoje o primeiro ano. O que é preciso? 2 fotografias, uma cota, uma joia, uma mensalidade. Inscrevi-me e tive a minha primeira aula de astrologia com uma professora, Maria Flávia de Monsaraz, a quem Portugal e o mundo deve muito, e a astrologia em particular. E fui ter a minha primeira aula de astrologia e aquilo para mim foi uma espécie de um reconhecimento de algo que finalmente algo me começava a fazer sentido. E portanto, desde essa altura, nós estamos em outubro de 97, creio eu, desde essa altura, nós estamos em 2024 agora, portanto, há de estar a fazer anos, por esta altura 20 e tal anos,
27 anos talvez, que eu comecei a estudar astrologia desta maneira. Passado pouco tempo, algum tempo, comecei a fazer consultas, porque é assim que nós aprendemos, é começar a pôr em prática as coisas, e aquilo aviva em nós um entusiasmo incrível. Nós começamos a perceber as coisas, começam a fazer ou a sentido. acreditar em coisas, vamos dizer, que aquilo começa a fazer sentido. Olha, nós queremos... então ainda bem, desculpa, vou-te só interromper, por favor, tu tens de pegaste, interromper. não, porque tu pegaste, disseste a acreditar em coisas, e isto é uma das perguntas que eu tenho, que é o que é a astrologia na realidade? É uma ciência ou é uma crença divinatória? Que boa pergunta. Tem um pouco de ambas e não se esgota em nenhuma delas. Tem muito de poesia, tem muito de religião, tem muito de metafísica e tem muito de uma relação de profunda reverência, comunicação e contacto consciente com o cosmos à nossa volta. Eu pergunto isto, eu já tive um astrólogo aqui no podcast e ele vinha da matemática e ele começou a estudar astrologia para provar à mulher que era tudo uma farsa. Se rendeu. Até que se rendeu. Ou seja, ele começou a estudar e vindo da matemática começou a perceber que de facto as coisas faziam sentido. Mas para quem nunca ouviu falar da astrologia, como é que tu explicas o que é a astrologia? A astrologia é o estudo da relação que existe entre as várias dimensões deste universo, da qual nós seres humanos somos uma, e o movimento dos planetas à volta do Sol, que é o centro deste sistema no qual vivemos, é outra. E o estudo da relação entre estes mundos, entre estas dimensões, partindo do princípio de que o que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima, de modo a que o milagre da unidade se possa cumprir, o estudo destas relações é a astrologia. Então mesmo quem não acredita, entre aspas, é afetado por estes movimentos astrológicos? Sim, porque isto não tem a ver com a nossa crença individual. Eu digo que a astrologia não se acredita, constata-se. E começando a estudar, que é o que acontece a qualquer pessoa com honestidade intelectual e com curiosidade suficiente, é que se começar a aprender, começa a compreender, espera lá, há aqui qualquer coisa, deixa-me continuar a aprender. E continuando a aprender, começamos a fazer outra coisa, que é começamos a constatar que há realmente ali qualquer sentido e há qualquer correlação, para falar em termos estatísticos, há ali qualquer correlação. Isto não quer dizer, e esta tem sido uma das batalhas inglórias de quem tenta provar a astrologia cientificamente, porque nós não podemos provar matematicamente a beleza de um poema. Nós não temos a fórmula matemática nem química, embora haja aproximações, do que é a fragrância perfeita, ou do que é o amor, ou do que é a compaixão. As dimensões, eu vou dizer, superiores, ou mais nobres, ou mais subtis, e portanto, por isso mesmo, mais essenciais do ser humano, não são estatisticamente demonstráveis, não são quantificáveis e não são replicáveis em laboratório. Quer dizer, nós podemos estudar, e já se estudou, o funcionamento do monge budista para ver como é que o cérebro dele funciona. Eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer é que, por uma abordagem puramente matemática, ou racionalista, ou objetivista, ou reducionista, ou newtoniana, ou matemática, nós não podemos dar conta de algo que é, como eu dizia há bocadinho, da dimensão do mistério, da dimensão da poesia, e que não tem a ver com acreditarmos em qualquer coisa, tem a ver com termos a honestidade intelectual e o interesse suficiente para nos dispormos a estudar e a ler e a questionar e a observar durante uns meses ou uns anos. E por si própria, porque a verdade não precisa de ninguém que a defenda, por si própria, a astrologia vai revelar a cada um o que puder ou tiver que revelar a cada um em função do que cada um tiver ou for ele próprio. Sim, mas mesmo através dessa observação, se nós começarmos a ficar atentos, conseguimos perceber que há certas coisas que fazem sentido, não é? Começamos, e o que começamos a afirmar para nós próprios, demasiadas vezes, digo eu, é: meu Deus, mas isto não se inventa. Para quem não percebe nada de astrologia, ou nunca ouviu falar, ou ainda está um bocadinho reticente, ou não sabe se deve ou não deve acreditar, ou essas coisas, para que é que serve a astrologia? Para que é que pode ser útil? Os enólogos, as pessoas que trabalham com vinho, sabem que
a colheita e a casta e o ano de cada uva vai dar origem a uma bebida de qualidade específica e diferente. A astrologia, ao estudar o nosso mapa de nascimento, é como se estudasse a qualidade específica do momento em que nascemos. Eu acho que a colheita de 1985 é das melhores a nível Sim, é uma geração um bocado traumatizada, mas... isso explica muita coisa. Mas, se estiver disposta a fazer trabalho, o que se chama trabalho de sombra, para lidar com as suas próprias sombras, pode chegar muito longe na sua descoberta do que é o verdadeiro poder, que é diferente de controle e é diferente de influência. Mas isto fica para a nossa consulta. Isso fica para a nossa consulta. Para te dizer então, se tu pensares no que significa originalmente e etimologicamente a palavra religião, que vem de religio, que vem de religare, ou se tu pensares no sânscrito, o que significa yoga, e yoga significa união, nós sabemos que o ser humano só se cumpre quando tem uma vida religiosa ou quando tem uma vida espiritual. E nós somos herdeiros. É difícil para nós, porque, Vera, nós nascemos dentro de uma cultura, nós nascemos dentro de uma sociedade, nós nascemos dentro de um tempo histórico. Como o peixe nasce dentro d'água. O peixe não sabe que vive dentro d'água. E nós não sabemos que vivemos profundamente condicionados pelos paradigmas do tempo histórico e pela cultura e pela sociedade e pelo ambiente cultural. Eu ponho cultura entre aspas porque para mim é discutível. Uma vez perguntaram ao Gandhi o que é que ele achava da civilização ocidental e ele disse que seria uma ótima ideia se existisse uma. Nós vivemos dentro de uma cultura ou dentro de uma sociedade ou de uma, entre aspas, civilização que nem sempre foi assim e que toma como verdade, verdadeiro e certo determinados valores que durante 100 ou 200 anos são coletivamente aceitos como verdadeiros e legítimos, até que mudam. Há um autor da história e da filosofia das ciências, que é o Thomas Kuhn, num livro que é A Estrutura das Revoluções Científicas, que fala desta noção de que um paradigma é aquilo que coletivamente, durante meia dúzia de anos, ou 100 ou 200 anos, é coletivamente aceito como verdade. Eu devo lembrar-te que não há muitos séculos condenamos um Galileu Galilei por afirmar que a Terra se movia à volta do Sol. Portanto, porque o paradigma era um paradigma anterior e porque não queriam pôr em causa a autoridade que a Terra fosse um calhau a rodar à volta do Sol, era destornar toda a ideologia, vou dizer assim, todos os princípios em cima dos quais a Igreja Católica se fundava. Daí é que eu pergunto, então a astrologia aproxima-se mais de uma religião ou de uma ciência? Inclui um pouco de ambas, mas se quiseres pôr assim, é mais uma mundivisão do que uma ciência, que é um método de conhecimento do considerado real, mas que está limitado àquilo que aceita como real e que tem instrumentos para medir, não é? Por isso nós estamos a ter nas últimas décadas uma grande revolução na própria ciência, da física newtoniana, que dominou durante séculos e séculos, até à física chamada quântica, que tem meia dúzia de décadas e que está a operar uma revolução na maneira como nós concebemos a realidade, ao ponto de atualmente já ser relativamente pacífico dizermos, bom, a realidade é relativa a quem a observa, não é? Quando durante tantos anos nos ensinaram, ainda na escola ensinam, que a realidade é objetiva e que é mensurável. Então está entre os dois. Está entre os dois. Eu perguntei-te se então a astrologia se aproxima mais da religião ou da ciência. Porque se baseia em observações concretas, mas tem muito mais de poesia e de religião e de mundivisão e de psicologia e de conto de fadas do que de ciência, se é que é preciso pôr a coisa nestes termos tão dicotómicos. E eu creio que um dos dramas do mundo atual é precisamente nós termos feito uma cisão tão grande e tão profunda entre espírito ou crença ou subjetividade ou emoção religiosa ou sentimento de unidade ou nostalgia de absoluto,
por um lado, e por outro lado, o mundo cartesiano, matemático, do que pode ser medido, quantificado e tomado como certo, e que dá origem àquela célebre mentira tornada tão evidente nos últimos anos de que está cientificamente comprovado que... Ainda bem que estás a pegar aí. Eu já tive aqui, já convidei a Ali Gonçalves, estivemos a falar sobre psicologia transpessoal, e eu gostava muito também de saber a tua opinião sobre onde é que a astrologia e a psicologia se encontram. Ok, eu vou ser um bocadinho atrevido e vou dizer que a astrologia é a forma mais antiga, arcaica, de psicologia. Porque na psicologia não é preciso recuar muitas décadas para observar o brotar de escolas de pensamento em psicologia que trabalham com a noção, já o Fernando Pessoa dizia a mesma coisa, que vivem em nós inúmeros e que a nossa psique é uma multidão. Que a nossa psique, vamos dizer, é vivificada, dinamizada por várias forças, por várias subpersonalidades, por várias driving forces, como se fôssemos múltiplos, complexos e compostos de um diálogo grande de deuses, divindades, daimons, demónios, espíritos ou simplesmente inteligências internas. Nós tocamos exatamente nesse assunto. Eu convido quem não viu a rever o episódio com a Ali Gonçalves em que falámos sobre psicologia transpessoal e que falamos exatamente sobre... Eu tenho muito carinho pessoal pela Hélia. E falámos sobre as subpersonalidades que estão entre nós. Mas onde é que isto se relaciona com a astrologia? Pronto. Uma das pontos mais interessantes de fazermos dos nossos conhecimentos quando começamos a estudar astrologia é irmos estudar mitos. Os mitos são verdades psíquicas, mas não são verdades factuais. Os mitos são as histórias fundadoras que durante séculos foram transmitidas oralmente para educar e ensinar, e educar é a palavra-chave, as novas gerações, através daquilo que antigamente se chamava a pedagogia. Vem de peidos ou de criança, pedagogia. As pedagogias, estou a pensar por exemplo na escola grega de pensamento, a pedagogia para os gregos era antes de mais ensinar as crianças de onde vinham e o que eram. E o que se ensinava às crianças é que elas eram filhos e produtos das forças cósmicas chamadas deuses. E que não só esta forma incipiente de astrologia de quando é que esta criança nasceu, ou que nome foi dado a esta criança. Por exemplo, chamamos esta criança Marta. Se esta criança se chama Marta, esta criança é filha do deus Marte. E Marte é o deus das batalhas e da guerra e da vitória. E a primeira pedagogia, estou a fazer uma ponte entre a astrologia, ou o pensamento astrológico, o pensamento mítico e o pensamento mágico, se quiseres assim. Eu gostava muito, Nuno, de trazer esta conversa toda um bocadinho mais para o concreto. Por exemplo, para quem não sabe o que é um mapa astral, o que é um mapa astral? É o cálculo das posições dos planetas entre si, conforme vistos do lugar da Terra onde a pessoa nasceu. Como é que o céu daquele momento, desde o lugar onde a pessoa nasceu, como é que ele está, onde é que os planetas estão, que relações formam entre eles e em que secções do céu, a que nós chamamos de signos e que não tem nada a ver com as constelações. Não tem nada a ver com as constelações, tem muito pouco a ver com constelações. Portanto, o mapa astrológico é eu tirar uma fotografia, representá-la num papel ou num ecrã, num gráfico, melhor dito, de como é que os planetas estavam conforme vistos da Terra num determinado momento. E o pressuposto é este. Se tu nasces num determinado momento, tu vais ser a personificação daquele jogo de forças que estava presente no momento em que tu nasceste, conforme perspectivado do teu horizonte local, do sítio onde nasceste. Desta maneira, a tua vida vai ser a história destes planetas ou deuses, o Jung,
que é um psicólogo incontornável de estudarmos, e o seu pensamento, quando queremos compreender alguma coisa da dimensão divina do ser humano e da psicologia do ser humano e da mitologia no ser humano e da universalidade da alma do ser humano, o Jung é incontornável. E o Jung dizia, os planetas, no fundo, são os deuses da mitologia, são os símbolos dos poderes da psique. Portanto, se eu tiro um instantâneo, vou concretizar, se eu tiro um instantâneo do momento em que tu nasceste e aquilo me fala de um jogo de forças entre planetas, isso fala-me de um diálogo entre deuses, e este diálogo vai estar presente em ti, na tua vida interior ou também na tua vida exterior. Certo, então um mapa astral, por exemplo, uma leitura de mapa astral pode ajudar uma pessoa a superar um desafio pessoal, uma pessoa que está com uma questão qualquer na sua vida. Tu, enquanto astrólogo, podes utilizar essa leitura para ajudar a guiar essa pessoa? Vamos clarificar, Vera, porque eu, em virtude da minha deformação profissional, eu não posso responder a uma questão que não compreendo. Então, o que é que tu queres dizer com um problema? Um desafio específico, uma pessoa que sente, ok, agora na minha vida, sei lá, estão a acontecer muitas coisas, estou a ter desafios profissionais, estou a perder pessoas na minha vida. O que nós vivemos como experiência é a expressão das tensões internas que transportamos dentro de nós e as quais ainda não olhamos dentro de nós. E como Jung dizia, tudo aquilo que eu não ilumino em mim vai se manifestar fora de mim e eu vou chamar a isso destino. Então, aquilo com que eu me encontro na vida é uma circunstância que foi gerada como expressão de um conflito interno para o qual eu preciso olhar dentro de mim. Eu tenho a oportunidade de, antes de mais, me apropriar da minha vida, e isto é um movimento de grande emancipação do ser humano, e dizer, espera, se esta experiência me está a acontecer, esta experiência é minha. Se tudo na vida tem um propósito e um significado e uma oportunidade, qual é o propósito, o significado e a oportunidade contidas nesta experiência que eu estou a julgar como má, porque não me convém, porque me interpela, porque me obriga a crescer ou porque não lhe posso responder do estado de consciência em que estou. Então, eu vou olhar para a circunstância, o desafio, a oportunidade, a crise ou o problema. O primeiro movimento é eu pôr a hipótese de que isto seja um convite a eu olhar para dentro de mim próprio. Então a expressão nascer com o rabinho virado para a lua tem alguma coisa a ver com a astrologia? A nível de sorte. Pode ter, mas mais propriamente nós deveríamos dizer com o rabinho virado para Júpiter, porque Júpiter é que é o planeta. Ótimo. É o planeta da sorte, da proteção, do otimismo, da abundância. Eu vou passar a usar isso. A lua, aliás, se tu fores à nossa linguagem, tu vais percebes logo o que é que quer dizer lua. A lua é aquilo que faz nós lunáticos ou aluados. Passamos por fases, somos emocionais, somos inconstantes e todos nós, como diz o Rui Veloso, temos um lado lunar. Portanto, nascer com o rabo virado para a lua, o que quer dizer, se traduzíssemos astrologicamente, é nascer com o rabo virado para Júpiter, que é o planeta das oportunidades. Ser aluado ou ser lunático é estar à mercê das correntes emocionais e astrais que são, por natureza e definição, inconstantes e móveis e mutáveis e cíclicas, como a lua, como a moon, month, que é mês, month, mens, menstruação, mensal, mensual, menstrual, são tudo variações daquilo que a lua quer dizer. Eu faço astrologia há 25 anos, clínica, trabalho de aconselhamento e, portanto, como já fui padre, confessor, psiquiatra e anjo da guarda de 20 ou 30 mil pessoas, eu tinha posto isso na introdução. Posso falar dos meus best-sellers. Tinha posto isso na introdução. Posso falar dos meus best-sellers. Um deles é porque é que as minhas relações não funcionam. Pronto. Eu vou dizer, porque tem muito azar, coitadinho, dê-me $500 que eu tiro-lhe o Saturno do mapa. Não.
eu faço o convite, tu começaste por dizer que eu sou terapeuta transpessoal e sou, porque terapoien significa prestar atenção, prestar cuidados e atenção. Portanto, a minha profissão é ouvir com atenção, é prestar atenção à alma e ajudar a própria pessoa a prestar atenção à sua, para não precisar de mais terapeutas, não é? Quando nós nos tornamos os terapeutas de nós próprios, aí é que a nossa vida começa. Quando nós nos tornamos as mães e os pais de nós próprios, é que a nossa vida começa. Quando nós nos tornamos os nossos próprios explica educadores... lá o exemplo, por favor, que eu estou a ficar sem tempo, porque tenho muitas perguntas para te fazer. Estava a ver que não pedias. Por favor. Estava a ver que não pedias. É assim posso. Talvez seja a oportunidade de eu olhar para dentro de mim e ver onde é que existe em mim, mesmo que não seja consciente, o medo do compromisso que as outras pessoas me espelham, ou o medo do amor e do risco tremendo que eu correria se realmente o outro estivesse ali disponível para mim, como eu digo a mim próprio que gostava. Ou talvez eu tenha aprendido muito cedo na vida a equacionar amor com sofrimento e abandono. Imagina que eu sou uma menina que aos 5 anos perdeu o pai. O primeiro amor da sua vida desapareceu. Os psicólogos sabem disto, trabalham com isto todos os dias. Fica uma associação inconsciente, certo, mas agora entre estamos a falar masculino ausente e indisponível, que é o programa que eu tenho inconsciente em relação ao masculino. Nuno, mas continuamos e a minha vida para mim... vai repetir este padrão. O Freud falava na compulsão à repetição até eu poder transformar e levar luz a este padrão. Mas continuamos a falar de padrões psicológicos e psíquicos. Eu ainda não estou a conseguir compreender muito bem onde é que isto se reflete na astrologia. A astrologia reflete e mostra e simboliza tudo isto, mas com uma dimensão para mim mágica, que é: o teu mapa de nascimento é calculado para quando tu nasces, então e tu aquilo mostra-te trazer... as tensões com que tu vais lidar a vida inteira. E certo. até te mostra Perfeito. quando. Então tu podes trazer alguma luz ou algum conhecimento sobre os teus próprios padrões ao analisares o teu mapa astral, por exemplo. Por exemplo. Ok. Os ciclos astrológicos coincidem com o nosso calendário? Com o calendário gregoriano, quando falamos em anos, ou sei lá, a passagem de ano, quando mudamos de ano, ou quando há uma... Tão boa. É uma pergunta tão boa. Ainda ontem falava disto numa aula. E lá há coisas, muito sucintamente. O ano novo astrológico, ou seja, o ano novo da natureza, coincide com o Sol chegar ao grau 0 de Carneiro. E isto coincide com a primavera. E isto, em termos do calendário, coincide com 21 de março todos os anos. É completamente absurdo e completamente dissociado, mas é só mais uma demonstração do dissociados que nós, como sociedade e cultura, estamos. É completamente absurdo, para não dizer perverso, iniciarmos um novo ano quando o Sol está a transitar em Capricórnio, que é o pleno do inverno, quando a energia está completamente interiorizada, quando nós estamos a lidar com arrependimentos, com culpas, com responsabilidades, com restrição de energia, quando estamos a hibernar, quando estamos completamente introvertidos, quando deveríamos estar todos em casa. É completamente absurdo que as pessoas se obriguem a estar felizes, a celebrar uma passagem do ano, a engolir 12 passas, a fazer promessas de uma vida nova, quando a vida ainda está no inverno. Nós iniciamos o novo ano quando ainda estamos na fase do colapso e da desagregação do ciclo anterior que começou na primavera anterior, estás a ver? Achas que isso explica porque é que nós não conseguimos cumprir muitas resoluções de ano novo? Nós temos muita tendência a fazer resoluções de ano novo quando há acontecimentos no calendário gregoriano normal, mas tu imaginas como seria diferente a nossa vida se nós estivéssemos alinhados com os ciclos da natureza? Imagina, Vera, como seria tão mais harmoniosa, íntegra, apoiada pela própria vida, a nossa vida, se estivesse em harmonia com ciclos maiores. Imagina que tu sabias que há uma estação para fazeres piqueniques, uma estação para ir para a praia, uma estação para apanhar azeitonas e uma estação para estar em casa no quentinho à lareira. É isto que a astrologia nos ensina, que há, como diz nos Eclesiastes, um propósito para cada estação debaixo dos céus. Isto está na Bíblia, e o facto da vida ser cíclica, sem nunca se repetir, e ao mesmo tempo cada tempo ter a sua qualidade própria, isto não é uma entrogice, isto é uma constatação do que a vida é.
constatável por qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa e que se dedique o tempo suficiente a pensar sobre as coisas, que é algo para que nós temos cada vez menos inclinação e menos tempo, que é pensar, refletir e ponderar, porque é tudo muito rápido, é tudo instantâneo. Vamos, qual é a cena seguinte, qual é o reel seguinte, qual é o post seguinte, qual é o vídeo seguinte, qual é o podcast seguinte. É tudo muito instantâneo e muito rápido, porque andamos furiosos numa sociedade de irmãos, sem autoridades. Andamos numa sociedade de irmãos perdidos como crianças, a consumir estímulo, sem nunca nos nutrirmos de coisa nenhuma, porque digo algo que disse há bocadinho, o homem não se pode salvar a si próprio sem uma vida espiritual, e espiritual significa uma relação consciente com o cosmos e com a vida na qual nascemos, na qual vivemos, na qual nos movemos e na qual temos a nossa existência, enquanto a nossa existência durar, porque a vida essa continua sempre. Bom, Nuno, obrigada por esta filosofia, por esta filosofia toda. Nós estamos a chegar ao fim eu estou a chegar ao fim de um ciclo também, porque este é o último episódio do podcast, desta temporada do podcast. E muito síncrono, de resto, com os tempos que estamos a viver. Estamos todos no final de uma civilização. Ah, é? É. Queres falar um bocadinho sobre isso? No próximo programa para que me convides, porque eu voltarei com muito gosto, Vera. Está bem, está bem. Nuno, se alguém quiser saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho e sobre a astrologia, onde é que te podemos encontrar? Atualmente podem encontrar no Patreon, procurando por Patreon e Uno Michaels. Encontrarão a comunidadezinha onde eu escrevo e produzo conteúdo, os textos e vídeos regulares para toda a gente que me subscreve lá. E provavelmente também me encontrarão numa livraria qualquer, ou online ou numa livraria física, porque anda por aí a esvoaçar um livro que eu escrevi muito recentemente. Que temos aqui? Que escrevi muito recentemente para adultos, a pretexto de uma história para crianças, que eu escrevi a pensar nos adultos e nos anjos, todos nós que somos e transportamos o nosso coração. Boa, Nuno. Vou-te fazer a última pergunta, que é a pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? A minha ecológica de vida? Sim. Procurar ser um bom ser humano e deixar um rastro bonito de amor atrás de mim. Obrigada, Nuno. Muito obrigada. Obrigado a ti, Vera. E assim fechamos mais um ciclo deste programa com este último episódio da segunda temporada do podcast Ecológica. Eu espero que este diálogo vos tenha despertado novas perspectivas e motivado a explorar mais profundamente como os movimentos astrológicos podem influenciar as nossas vidas. Obrigada e bom início de novos ciclos e novas jornadas.